Acho que agora deu. Então tá, minhas amigas, puxa vida, é bom demais tá, que vocês estejam aqui. Graças a Deus, que bom, apesar de todas as dificuldades, não é? A gente sabe que não são pequenas e a gente está aqui, né, como resistentes, né, heróis da resistência nesse mundo tão difícil, né, Milena, Paula, tão complicadinho. Então hoje nós vamos tratar da obra Certo, antes de começar, só um apontamento, por causa de falares de resistência. Claro. Ontem tivemos o dirigente da Federação Espírita Portuguesa, o Vítor Féria, na palestra. E deixei claro que depois de todos os contactos, e a Dona Milena também está a par disto, depois de todos os contactos, depois de todas os esclarecimentos, as nossas, no fundo, as nossas justificações para que este argumento fosse tratado dentro das casas espíritas de uma forma mais permanente, sistemática, embora pudesse reservar-se até só um pequenino espaço em cada estudo, etc. Pronto. Essa fase terminou, porque está tudo justificado, tudo esclarecido. E ontem eu abordei, depois de uma mensagem que já tinha enviado no início de abril, claro, abordei só para dar um abraço e dizer muito obrigado, o que deixou surpreendido, que eu notei, mas depois esclareci, eu não toco mais no assunto, não, as coisas, tudo aquilo que já foi dito foi suficientemente esclarecedor, justificado, as obras espíritas estão aí, elas são claras, os espíritos superiores que tanto são a nossa referência, como eu falo muito de Emmanuel e Joana de Ângeles, porque são de facto aqueles que mais vamos buscar, não é? No nosso dia-a-dia, nas palestras, nos trabalhos dos centros. Pronto, e a partir daí, se essa mensagem é tão clara, e no entanto é uma vertente que assumidamente não está a ser tratada entre os espíritas da forma e com a relevância que ela tem, por mim está tudo esclarecido, está tudo dito e portanto está lançado. Agora há uma grande concentração em festejar o centenário do Espiritismo em Portugal. Vão fazer 100 anos que a Federação Espírita se constituiu definitivamente, até hoje, sem interrupções, porque até começou antes e tal. Pronto, a concentração vai ser nisso. Independentemente de tudo, pronto, está esclarecido. Não te vou roubar mais tempo. Não, ele fez muito bem, falou tudo que tinha que falar para ele, para a Federação Espírita. Penso que te enviei tudo o que escrevi. Sim. Penso que te enviei. Pronto, e as últimas mensagens foram claras, não é? São justificadas, não é a minha opinião, é a doutrina que fala por si, é a realidade, é a ciência, é a necessidade de elevação de consciência nesta questão, e nada mais, não é uma questão minha, não é? Pronto. Obrigada, Roberto. Sigamos em frente. Fez a tua parte, fez muito bem. Gente, se por acaso começar a picotar a fala, me avisem, tá? De pronto, tá bem? Que aí eu desligo a câmera. Por enquanto eu vou seguir com a câmera ligada, vamos ver se vai dar certo, né? Os falanges da tecnologia aí de Francisco, que nos ajudem. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, que é o Pegada Ecológica, do livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, que está muito bom esse capítulo. E assim, tem uma foto aqui, que é a foto de uma pegada, né? 2 pés ali na areia marcados. E assim, mesmo nos lugares onde, por exemplo, outros corpos celestes, né? Onde a Lua, outros planetas e luas, onde a gravidade é mínima ou é zero, sempre deixamos rastros. Aqui na Terra, que pegadas nós estamos deixando? Que tipo de rastro vai ficar para as gerações futuras? Então, muitos rastros negativos, mas também tem coisa muito positiva acontecendo, graças a Deus. Por exemplo, em tempos de pessimismo sobre o meio ambiente, algumas notícias, tá? Várias, eu peguei várias, viu? Não coloquei tudo aqui porque não dá tempo. Mas, por exemplo, na ilha de Madagascar, na África, teve uma enchente, uma enxurrada fortíssima.
E aí, quando a água subiu, a solidariedade subiu também, porque as comunidades lá salvaram milhares de tartarugas que estavam ameaçadas pelas enchentes. Então, olha só, recuperaram, resgataram mais de 10 mil tartarugas, tartarugas raras, tá? Tartarugas radiadas, tartarugas aranhas, que são espécies em grande ameaça de extinção em Madagascar. Então, olha só que lindo isso. Quando acontece uma tragédia, não é só o ser humano que tem que ser resgatado, tem que pensar em todo mundo. Tem que pensar em todo mundo. Tem uma situação de uma onça brasileira que, com apenas 3 anos, está prestes a se tornar a primeira onça nascida em cativeiro no Brasil e a viver em liberdade. Então, ela vai para a natureza, vai ganhar sua liberdade, nasceu em cativeiro, vai viver a sua vida como tem que ser, não é? E da África, de novo, olha como vem exemplo bacana da África. Lá, o Quênia, o país, né, ele dobra a população de rinocerontes negros, quase extintos na década de 1980, não é? Tinha menos de 400 espécimes só. Hoje já tem mais de 1.000, porque a comunidade do Quênia se mobilizou e está conseguindo fazer crescer essa população desse ser que eu acho fantástico, né? O rinoceronte é incrível, é força, é um animal interessantíssimo. E aí, minhas amigas, algumas inspirações que vêm do universo, não é? A gente sempre fala do universo, o universo está a nos ensinar tanta coisa positiva. Essa imagem é a imagem da teia cósmica. É uma grande teia mesmo que une as mais distantes galáxias do universo. Tem um filamentozinho de gás muito tênue que une as galáxias entre si. E essa é uma imagem desses filamentos, dessa teia. Fantástica, linda demais. E nessa teia gigantesca vem André Luiz. André Luiz no Ideal Espírita, para dizer que nós somos interdependentes, que não vivemos em paz sem construir a paz dos outros, que nós estamos aqui para colaborar no progresso da criação, para edificar o bem para todas as criaturas, e assim, só nos carece mesmo o quê? A disciplina, não é? E por falar em universo, esse cara aí entendia muito do universo, Albert Einstein. Ele disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Tipo nós espíritas, né? Nós dizemos que nenhum espírito retrograda, volta atrás, ele segue em frente. Ele nunca volta, não é? Depois de uma evolução. Então é legal a gente pensar nisso. E aí, esse capítulo do Trigueiro é pegada ecológica, não é? Mas tem também, a gente pode chamar de uma pegada ecopsicológica também. Porque olha só, isso em termos de Brasil, tá? Mas assim, são números que eu acredito que sejam muito semelhantes no mundo por aí. Mais de 96% das casas têm TV, mais de 82% tem internet, eu acho que aqui na Europa é mais. Então, assim, há aqui uma capilaridade da frustração. Olha só, já vou explicar. O André Trigueiro explicou isso muito bem. Considerando que a maioria das pessoas não tem dinheiro sobrando para comprar tudo o que deseja, ou que passa a desejar a partir de campanhas publicitárias, disseminam-se pacotes de frustração, como esse menininho aí fazendo cara feia porque não ganhou o doce no supermercado. As pessoas se frustram porque têm os desejos desatendidos. E aí tem um instituto chamado Instituto Alana e a revista The Economist, que falam que 80% das decisões de compra em casa vêm das crianças. Olha isso. Os comerciais, então, os anúncios, os reclames, são direcionados a elas. Então, assim, debates sobre ética, sobre campanhas de marketing são, olha, fundamentais, cada vez mais necessários. E é por isso que os 10 países com maior qualidade de vida no mundo restringem a publicidade para as crianças. Eu não sabia disso. Restringem. Eles entenderam que tem que ter muita calma nessa hora, muito devagar nisso, com muita atenção, com muita ética, não é? E assim, minhas amigas, eu, como você sabe, eu já fui voluntário nessa entidade aí de atendimento emocional por 10 anos,
E lá nos atendimentos, o que mais acontecia era as pessoas reclamando de ansiedade, de frustração, de relacionamentos, né, difíceis, de a frustração propriamente dita por não ter conquistado, não ter conseguido um determinado bem material, uma determinada situação na vida, percebe? Então esses pacotes de frustração que o Trigueiro fala, assim, eles repercutem em todo mundo. As pessoas estão doentes emocionalmente por causa dessa frustração. Olha, Ana Paula levantou a mão. Eu vou pedir licença para pegar uma água. Eu tô bateu uma sede agora. Mas fala aí, minha amiga. Não sei se estás a ouvir, mas Estou vendo. Isto levou-me a outro extremo. Um videozinho da Lucilena Galvão, mas que dizia que, sem dúvida, o ser humano, que não estabelece ao longo da vida a essência, aquilo que verdadeiramente quer ser como ser humano, seja ateu, agnóstico, ele chega ao final da vida e quando se depara com o limiar da morte, a maior frustração é perceber que esteve afogado na matéria e que não leva nada consigo. Exato. Que aquilo que poderia levar de recordações de amor e de... E travou Ana Paula. Não é? Que foi fator de soma para a humanidade, de uma forma ou de outra, no pouquinho que poderia ter contribuído. Aí é que se é uma pessoa extremamente materialista, ela vai ter mesmo uma barreira, delírio inclusivamente, e desespero, não aceitação, enfim, toda uma série de desespero mesmo, que está na reta final, já não dá para voltar já atrás. Já não dá para fazer mais nada, né? E com as crianças, um estudo antropológico, Roberto foi um professor que me ensinou isso uma vez, que ele dizia que em umas ilhas desertas, eu não sei dizer quais foram, estudaram o fator que não havia crise adolescencial. E chegaram à conclusão que tinha a ver com o facto de estarem num ambiente extremamente desmaterializado. Não havia nada para comparar, para querer, para desejar aos montes que os outros não tivessem. Tinham um nível de vida que era muito equiparado uns aos outros e os miúdos não tinham crises adolescenciais, não tinham estas rebeliões que nós vemos nos nossos jovens e que vêm muito do facto deles terem sempre esta pressão de comparação, e, claro, de comparação económica. Nós sabemos mesmo daquelas crises e daquelas agressões que são feitas a miúdos que têm roupas diferentes, que têm tudo isso, não é? A matéria, no seu melhor. Continua. Muito bom. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tem uma especialista em cuidados paliativos que ela recolheu ela fez uma pesquisa assim com as pessoas ali, nos seus momentos últimos da vida, e as pessoas dizendo, né, puxa, eu queria ter despendido menos tempo em busca do material, do supérfluo, do efêmero e mais tempo nas coisas que valem a pena. Ai, não é fácil, mas está aí, né? Está aí, as ideias estão aí, as lições, as sugestões filosóficas estão aí para a gente tentar seguir, não é? Para tentar evitar esse olhar para trás, né? Eu quero, viu, quando eu estiver lá partindo, olhar para trás e dizer, olha, tentei, fiz alguma coisa, vivi, sabe? Então tá, bora partir para o outro lado. Olha, sabes aquele exemplo de um grande, eu nunca sei o nome, mas foi um grande magnata, assim ao nível de um Bill Gates que faleceu e que deixou precisamente uma reflexão que correu o mundo, em que ele alertava para o facto de que agora, sendo detentor podendo comprar a Lua, praticamente, ele não podia comprar a saúde e a vida que estava a terminar. Pois é. E que já não podia voltar atrás, não é? E nada, mas deixava esse alerta. Posso comprar tudo, tenho poder material para tudo, mas aqui está a fronteira. Essa é a fronteira, exatamente. E assim, já que a gente falou de redes sociais, não é? E esse aqui é um insight de uma palestra que eu tenho sobre o mundo digital.
temos as redes sociais, temos os desafios de nós, pais, mães, avós, eu sou avô, não é? Com os filhos, não é? Com netos. E a conexão que isso tem com a pegada ecológica. Eu encontro conexões, sabe? Por exemplo, sobre os jovens, em Portugal, tá? 45% já consumiu aquele lixo que a Milena está falando, né? Falou das redes sociais, do YouTube, conteúdos que perturbam o aspecto alimentar. 70% já se viu estimulado a usar esses filtros das redes sociais para ficar mais bonito e tal. 86% dizem estar viciados nas redes e 90% já as usam desde os 13 anos. 80% dos jovens preferem comunicação virtual ao invés de pessoal e fazem birrinha, se aborrecem quando não acedem às redes na quantidade de tempo que eles desejam. 2 a cada 5 jovens admitem as redes têm impacto negativo sobre a saúde mental. E de 3 a 4 jovens, toda hora estão a consumir conteúdos, esse lixo, não é? Falando de corpos perfeitos, de vidas perfeitas, e dizem que isso os faz querer mudar de aparência. Olha só. E sobre os pais, 52% creem que as redes têm mais poder para influenciar os filhos do que os próprios pais, e 40% confirma. Conteúdos têm impacto negativo na saúde mental dos filhos. 48% desses pais se sentem culpados por não proteger os filhos dos conteúdos online. Eu me pergunto onde é que está. Eu tinha que colocar minha mãe para ensinar eles aí, né? A ter disciplina. Bastava o olhar da minha mãe e pronto. Ai, Jesus. 85% concordam que as redes sociais devem mudar. Tem muita coisa errada nas redes sociais. Então, assim, não é fácil, minhas amigas. E a internet nas casas, não é? No Brasil, 83%, na Europa é 92% das casas com internet, e no mundo, 66%. E assim, tem uma pesquisa aqui que diz que a cada 10 crianças, 8 em cada 10 crianças e adolescentes do Brasil assistem a vídeos, filmes ou séries na internet. É muita gente. 24 milhões de crianças e adolescentes usam regularmente a internet. E muito tempo. Usam muito tempo. E aí, minhas amigas, para quem tiver Netflix, não é? Recomendo que vocês assistam esse documentário chamado Dilema das Redes Sociais, que é muito bom. Fala sobre tudo isso que a gente está falando aqui com mais profundidade e mostra o tamanho do problema que é as redes sociais. Agora, não sei se vocês estão vendo bem aí esse quadrinho, essa banda desenhada. Tá ali o rapaz à direita, né, que está prestes, digamos, a desencarnar, a morrer, e tá a morte com o telemóvel na mão, e a morte perguntando para ele: quando eu terminar, você quer que eu atualize seu status no Facebook? Gente, eu achei sensacional essa. A morte faz isso para ele. Deixa que eu atualize o teu status no Instagram, no Facebook, e segue em frente. Só rindo, né? Só rindo. No Brasil, tem uma pessoa assim, das poucas pessoas com uma profundidade ecológica, sabe? Assim, realmente exemplar, se chama Marina Silva. Ela hoje é ministra do Meio Ambiente no Brasil, o que é uma encrenca danada no Brasil. Ela disse que o triste é que as crianças estão substituindo o brincar pelo consumir, com graves consequências para elas e para o meio ambiente. E assim, paradoxalmente, são as crianças e adolescentes os que mais têm se mostrado sensíveis à preocupação com a proteção da natureza. E aí eu coloquei, será? Eu fico com um pouco de dúvida em relação a isso. Mas enfim, é a opinião da Marina Silva. E ela diz que hiperestimulados ao consumo, desde cedo, essa turma dos miúdos não consegue fazer ligação entre esses ideais de preservação, sabe? Sem os quais eles mesmos vão ser prejudicados no futuro, não é? E
e o desenfreado consumo propriamente dito, esse materialismo danado que estamos a viver e que, ironicamente, diz o André Trigueiro, vai transformando a sociedade, as pessoas em exterminadores de si mesmos. Isso é mais preocupante que o filme. Lembram do Exterminador do Futuro? Não sei se vocês lembram. Nós estamos que era com Arnold Schwarzenegger, nós estamos nos tornando realmente exterminadores de nós mesmos. E por isso que entender essas conexões todas entre essas dimensões da vida, sabe? E entender o nosso papel de cidadão em relação a elas é fundamental, fundamental. E é isso que eu tentei levar, viu? Lá no Milena, acho que a Milena não soube. Milena, eu tive a honra, sabe? E merecida de fazer uma palestra no Encontro Nacional de Escolas, que foi no Piódão, na região de Arganil, ali no centro do país, perto da Serra da Estrela. E eu falei muito sobre isso, sabe? Tentei falar assim sobre isso, sobre essa necessidade que tem os jovens de conhecer o que está acontecendo, saber dos problemas e tomar uma atitude, sabe? E foi muito bom mesmo. E agora, dia 14 de maio, eu vou falar para estudantes da Escola Nacional de Desportos de Rio Maior, da região de Santarém, também sobre isso. Claro, vou puxar um pouco para o lado do esporte, né, que também me encanta, mas vou falar muito, basicamente, sobre isso. Ana Paula, diga aí, levanta a mão. Não, é muito rapidamente. As crianças e os jovens não conseguem fazer a ligação, mas nós já percebemos nas escolas, Roberto, como percebemos no dia a dia, as pessoas não fazem a ligação entre o que consomem e o que estão a consumir polui, porque não conseguem ligar o facto de que para produzir, seja o que for, se consomem recursos naturais como água, oxigênio ou terra. Estamos a poluir, estamos a usar o planeta para produzir. Nós temos sempre, para sobreviver nesta dimensão material, que o fazer. E lá vem o livro dos espíritos. Contentássemos nós com o essencial e seria suficiente, não é? Só que as pessoas os miúdos não conseguem fazer a ligação entre o facto de ter uma t-shirt, vamos esquecer as marcas, que também já é outro paradigma a seguir, não é? Mas o facto de terem uma simples t-shirt a mais, que está a gastar os famosos 2.700 litros de água potável ao planeta. As pessoas não fazem esta conexão. Não. E eu não me canso de dizer isto, e não sei se já te disse, mas eu não me canso de dizer isto, já vou quase nas 600 pessoas a quem perguntei. Roberto, desde professores universitários, a professores de liceu, vários níveis de profissionais, pessoas de todo tipo de ramo profissional, várias idades, as pessoas não sabem qual é o segundo, como eu não sabia, a pergunta direta, não é? Qual é o segundo fator maior de poluição neste momento, a seguir ao petróleo? As pessoas não te respondem roupa, respondem-te imensos, têm a cabeça cheia de conhecimentos, mas que estão desconectados. E quando tu fazes lá está, quando tu vais a fazer esta conexão entre crises, e já que estamos só aqui os três, posso-te dizer que eu, inclusivamente, a um certo momento, ouvi isto, estás a gravar isto, não estás, Roberto, sim, ou não? Pronto. Mas de um líder que nós conhecemos, Dona Helena, eu ouvi o comentário, então, mas com estas crises todas mundiais, guerras, por tudo quanto é lado, vocês estão preocupados agora só com o ambiente e o ambiente? Eu disse, pois, aqui está o grande problema. É o problema de nós não percebermos que a guerra é provocada precisamente porque estamos na procura de fontes energéticas, e olha, este apagão que faça refletir também, de fontes energéticas que são sempre poluentes, que normalmente, o que é que despoleta as guerras? Temos que ir procurar as causas sempre, porque eu não consigo combater a guerra, eu pessoalmente só posso apoiar, sei lá, financeiramente a Unicef, mas eu não posso combater a guerra, mas posso combater fatores que a provocam, que é consumir produtos que vêm do petróleo. Porque é pelo petróleo que estão a fazê-la. Ou por minerais preciosos, ou outros. Não é? Sim. Portanto, as pessoas não percebem a ligação às causas. Exato. Os adultos que têm massas de informação a mais, professores, pessoas que deviam ter formação, se calhar, no campo também, hoje em dia, cada vez mais, e não estamos a investir assim tanto nisso. Claro que as coisas progridem, felizmente,
em velocidade muito acelerada, não é? A dar-nos notícias positivas, como tu deste agora ali, logo no início, não é? E daquela notícia dos 40% de produção energética em 2024, de produção de energia a nível mundial, Dona Helena, foi produzido ou para cima de 40% da energia de fontes renováveis, já não só das fontes poluentes, não é? Então, isto deixa-me aqui algum alento. Sim. Mas lá está, porque houve loucos que sonharam que o vento podia ser energia e que o sol nos podia dar energia, não é? Portanto, façamos sigamos em frente. Que, olha, têm esse bichinho da loucura para que o melhor venha, não é? Isso mesmo. Deixa eu avançar aqui, porque eu também não quero cansá-las muito, não é? Então, olha só que interessante. Esse slide das conexões, das crises, né, das dimensões das crises, tem uma questão aqui que me surgiu essa ideia enquanto eu pedalava, inclusive. Aliás, o pedal é bom para isso também. Olha só, nós temos a crise do meio ambiente e a crise da ética animal, as nossas relações com o reino animal, não é? Muitos ignoram que 80% da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, vem da pecuária. E o impacto, muitos também ignoram ou não querem saber, o impacto que isso tem no reino animal. Aqui, então, para fazer essas rápidas conexões. Por exemplo, mundo digital, não é? No mundo digital que estamos a falar um pouco aqui, muitos mesmo, não ligam o uso das tecnologias, dos smartphones, inteligências artificiais, Google, essa coisa toda, com o consumo de energia, que é altíssimo, altíssimo, de água, sabe, para resfriar os computadores, enfim. Muitos ignoram isso. Também, quanto a crise da espiritualidade e autoconhecimento, ou crise da falta, não é? De espiritualidade e autoconhecimento. Muitos não conectam, por exemplo, o fato de que muito tempo na internet, nas redes sociais, significa tirar tempo de vida, da vida real, da vida ali fora. E aí, tirando o tempo da vida real, tira tempo dessa viagem que a gente tem que ter para dentro, não é? Em busca de um autoconhecimento e para fora, que não é tão para fora, para dentro e para fora também, em busca de uma espiritualidade. Na dimensão do lazer, que é uma crise hoje em dia muito grande, imensas pessoas não relacionam o fato do lixo, por exemplo, deixado depois de uma festa, não é? E não é só dos jovens, tá? Festas envolvendo adultos, famílias. É só eu percorro Portugal de norte a sul, de sul a norte, e às vezes passo nas cidades logo após uma festa popular, municipal, e o cenário é lamentável. Aquela quantidade imensa de lixo plástico ali no ambiente. E por aí vai, dá para fazer 1000 conexões aqui, tá, minhas amigas? Nesse slide que eu insisto, esse slide aqui é o trabalho de uma vida minha aqui, sabe? E assim, uma das soluções é fazer o que a Milena faz, por exemplo. Milena, eu queria ser como você, sabia? Eu não queria precisar ter Instagram nem Facebook. Milena, não faz ideia de como eu ia ser feliz se eu não tivesse que. Eu dependo dele, sabe? Para divulgação, sabe? Do trabalho, enfim. Mas, sinceramente, se eu pudesse não usar, não precisar, ficar mais tempo offline, seria maravilhoso. E eu tenho tentado fazer isso, sabe? Assim, fim de semana eu tento olhar o mínimo possível para o telemóvel. Estou administrando ao longo dos dias. A Carol deu uma ideia que eu achei sensacional. Olha só, estamos toda hora a carregar os telemóveis, né? Eles precisam ser carregados. E quem muito usa as redes sociais, a bateria do telemóvel vai rápido, né? Vocês sabem disso. E a Carol me disse o seguinte: a nossa luta diária precisa ser
para que nós precisemos recarregar os telemóveis o menos possível. Aí eu estou começando a controlar o tempo. Olha, fiquei hoje o dia inteiro sem carregar, sabe? Porque aí significa que não tô tanto tempo nas redes sociais, não estou no Instagram, não estou vendo bobagem, né? A gente está livre, a gente está se libertando. Então, olha, uma das soluções é realmente ficar offline. E olha só, gente, eu achei uma charge aqui muito interessante. Olha isso. É um livro fazendo aquela movimentação de salvamento, sabe, de alguém que está com um ataque cardíaco. Então é um livro. Para isso, os caras são criativos, né? E a pessoa ali, moribunda, tá a expelir tudo que é coisa relativa à internet, não é? Redes, WhatsApp e tudo mais. E o livro ali, fazendo força. Eu acho que esse é um dos caminhos também, sabe? Mas não adianta só ler. E eu reparo nos jovens, sabe? Nos comboios, onde eu estiver, alguns assim que eu vejo que estão lendo, a minha preocupação seguinte é, sabe qual é? O que será que eles estão lendo? Porque também não adianta pegar um livro, né, Milena? Pegar um livro, Ana Paula, e um livro sobre violência, sobre sexo, sobre drogas, sabe? Não adianta. Aí não adianta ler. Então eu penso nisso. Como eu não sou indiscreto, eu não fico assim querendo ver que a capa do livro de quem está lendo próximo de mim, né? Mas sempre que eu posso eu dou uma olhadinha para ver o que andam lendo. Que mais? Ah, sim, isso aqui é muito legal, viu? Agora tem época de eleições, não é? Eu queria muito poder votar em Portugal, mas eu acho que ainda não vou conseguir. O André Trigueiro fala que os governos têm um papel fundamental na história da pegada ecológica, porque os governos compram muito. São compras públicas, assim, muitas, milhões, bilhões de euros, sabe, de dólares anualmente comprando itens, não é? E aí ele menciona que tem um livro chamado Compras Públicas Sustentáveis, Estado e Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre isso, sabe? Procura estimular que criem editais de licitação, de concorrência para compras com critérios ecológicos, socioambientais, já que o governo compra tanto, não é? O governo tem que dar exemplo nisso. Por exemplo, o governo brasileiro, eu não achei essa informação em Portugal, não deu tempo, mas o governo brasileiro é responsável pelas compras, não é? Totalizam cerca de 10% do PIB. É muito dinheiro, é muita compra. Então, se o governo desse o exemplo, olha que maravilha, não é? Só que assim, normalmente os editais de licitação no Brasil, e eu acho que aqui também não deve ser diferente, eles privilegiam o quê? Menor preço, condição de pagamento boa e entrega rápida. A questão da sustentabilidade fica em segundo plano. Eu queria muito saber como é que é nos outros países, não deu tempo de pesquisar. Fala aí, minha amiga. Muito rápido. Para teres uma ideia, Portugal tem tanto cuidado com isso quanto o facto de enviar 4 representantes para o funeral do Papa Francisco. 4 pessoas, pronto, independentemente de fações políticas, a despesa geral e o descuido, porque no fundo qualquer político viaja demais, é subsidiado demais para viajar, é incentivado a viajar, diplomaticamente viaja para nenhuras e para nada, porque muitas vezes são simples convívios de confraternização. E isso é poluente. Agora imagina tudo o resto. Não, o precedente é sempre o bezerro de ouro. Isso aí não tenhas dúvidas, não. Acho que vais perder tempo a procurar, Roberto. Passa à frente, está bem? Vamos construir, em vez de ir ver o que está mal feito, vamos construir qualquer coisinha, porque vais perder tempo, de certeza. Pois é. Essas viagens, então, são... Parece que a gente não aprendeu com a pandemia, né? De que é possível economizar, viajar menos, enfim. Enfim. Minhas amigas, temos aqui então a questão do consumo consciente e a pegada ecológica, não é? Mas o que é então a tal da pegada ecológica? Ela revela o espaço físico por pessoa do planeta necessário
para suportar o nosso estilo de vida, mostrando energia, matéria-prima necessárias e o espaço. Isso é importante, o espaço para armazenar o lixo produzido em um ano. Então, é um questionário que apura hábitos de vida, transporte, alimentação, uso de eletrodomésticos, tempo de banho, tudo, tudo, tudo. E a resposta a esse questionário sobre pegada ecológica vem na forma de hectares de terra necessários e uma projeção de quantos planetas seriam necessários se todos tivessem os mesmos hábitos. Isso foi criado na década de 1990 por William Rees e Matthias Wackernagel. E é um conceito atualíssimo, não é? E aí eu trago aqui uma fala do Ladorente, né? Do Paramahansa Yogananda. Essa obra é muito interessante, viu? Recomendo. Ele disse o seguinte, que permanecer na confeitaria e não tocar nos doces é verdadeira renúncia. O que eu quero dizer com isso? Fico fazendo essa conexão, não é? A confeitaria do mundo está aí, né? Tentadora para a gente viajar, para a gente gastar, consumir, para aqueles que podem, não é? Mas renunciar, pelo menos em grande parte, às tentações dessa confeitaria terrestre é um desafio. Essa é a verdadeira renúncia. Então, adorei essa frase que ele tem no livro aqui, acho que faz todo sentido para nós aqui. E deixa eu dizer que permanecer na confeitaria ou na padaria aqui em Portugal, por exemplo, e não tocar nos doces, olha, para mim é difícil, mas eu consigo não comer tudo que eu quero comer. É fantástico. Fazendo uma comparação. Olha só isso, gente. Isso aqui eu descobri no dia do apagão, tá? Com quem eu estava conversando? Eu acho que eu estou perdendo a memória. Quem é que eu estava conversando? Enfim, não vou lembrar. Mas no dia do apagão, dia 28, não é? Foi o dia de sobrecarga da União Europeia. Não sei se foi 28 ou 29. Ou seja, já a União Europeia, no dia 29 de abril, já usou todos os recursos do ano, do planeta, recursos naturais europeus do ano. Ou seja, tudo que a gente usar aqui na Europa de 30 de abril até 31 de dezembro é cheque especial, é empréstimo. É algo que a natureza não teria para nos dar. Nós estamos tirando sem repor, sabe? E assim, essa tabelinha que tem aqui do lado, ela fala sobre essa sobrecarga desde o ano 2000 da Terra e a nível mundo, tá? E percebam, começando lá em 2000, não é? Sobrecarga foi em 5 de outubro, aí vem vindo, vem reduzindo a data, reduzindo. Em 2021 foi 29 de julho, no dia 29 de julho nós já tínhamos esgotado a nossa sobrecarga do planeta. E aqui em 2022 também ficou ali perto do dia 29 de julho, ficou dia 28 de julho por causa da pandemia, porque todo mundo consumiu menos, gastou menos. E depois em 2023, 2 de agosto, 2024, 1º de agosto. Ou seja, a gente está antecipando. A gente está antecipando cada vez mais o uso do cheque especial planetário. Agora, por falar em gente que dá uns exemplos interessantes, vejam isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar com som. Esse casal vive fora nesse mini apartamento de Paris. Eles chamam de biosfera urbana, um ambiente autossuficiente onde quase tudo é feito à mão. Nos 26 metros quadrados tem espaço para cozinhar, comer... Congelou, Roberto. Deve ser a rede. Grandes investimentos. Por exemplo, as plantas são cultivadas na cozinha. Aí acho que eu estou abusando da rede aqui, passando um vídeo. Puxa vida. Mas eu vou mandar esse vídeo por e-mail, um link para a Milena, e vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, tá, Ana Paula? Para que vocês vejam o exemplo de um casal em Paris. Congelou, deixámos de te ouvir, Roberto, não estamos a ouvir. Ixi. Deixa eu ver. Deixa eu mudar de lugar aqui para um outro ponto. Melhorou? Estão me ouvindo? Está perfeito.
Então tá. Deixa eu ver se eu consigo repetir o vídeo. É bem curtinho. Esse casal vive fora do sistema nesse mini apartamento de Paris. Eles chamam de biosfera urbana, um ambiente autossuficiente onde quase tudo é feito à mão. Nos 26 metros quadrados tem espaço para cozinhar, comer e cultivar plantas. São soluções que não precisam de grandes investimentos. Por exemplo, as plantas são cultivadas na cozinha e os restos de comida servem de alimento para larvas de mosca produzirem adubo. Além disso, a água utilizada volta para o sistema de rega e as roupas são lavadas girando um torno manual. Tem também grilos que servem como pequenos petiscos. E cogumelos comestíveis são cultivados perto do chuveiro. Basicamente, esse apartamento gera pouquíssimos resíduos e tudo é fácil de consertar se quebra. Esse casal vive fora do sistema nesse... Vocês conseguiram ouvir? Muito à frente. Né? Muito à frente. Eu só deixaria os grilos em paz, né? Essa história de grilo como petisco, deixa os grilos em paz, né? Por favor. Eu acho que a dona Helena não queria as larvas em casa, não sei porquê. Também as larvas, né? Um negócio meio complicado. Larvas não, os grilos sim. Os grilos sim, agora as larvas não. Pois então, né? Helena, mas eles comem os grilos. É um exemplo interessante, né? Olha, mas é muito sério, porque em 80 e poucos, 83, 1983, 84, não, estou a falar de 87 para a frente, já se falava nos Estados Unidos, sabes que eles sempre tiveram pragas de gafanhotos. Pronto, devido aos desequilíbrios que tinham. E já se falava na altura de ter, em breve tempo, comida à base desses insetos. Sim. E que era, aliás, eles comparavam um gafanhoto à quantidade de proteína de um bife. Sim. Está bem? Portanto, há aqui a tentativa de equilibrar alimentarmente com insetos. E têm doces, grilos e não sei o quê, com chocolate e mais não sei o quê. Esquece. Mas os grilos eu não comia, não. Eu também gosto imenso dos grilos, mas com mexinho. Agora comê-los não. Já existe, viu, gente? Já tem gente trabalhando nisso para produzir farinha de inseto, para produzir bife à base de inseto. Tem, se não me engano, na Holanda, a Holanda está bem avançada nisso. Eu fora, esse eu tô fora. Então, por falar em exemplos, né, aquela jovem, a Greta Thunberg, por exemplo, quando afirmava na COP24, em 2018, acerca do sistema econômico global. Olha só o que ela disse. Ela disse: se é tão impossível achar soluções no interior desse sistema, então talvez devêssemos mudar o próprio sistema. Então, assina embaixo com ela. Eu acho que sim, acho que tem que mudar sim. Esse aí já demonstrou que não tem jeito, não. E aí, minhas amigas, do livro do Tao Te Ching, eu adoro o taoísmo chinês, né? Tem uma frase aqui bem bacana. Se soubermos, quando necessário, parar, deixaremos de correr riscos. É simples, é só essa frase, sabe? No capítulo, de um determinado capítulo do taoísmo. Saber a hora de parar. Pronto, aí se corre menos riscos. Para reduzir o consumo, parar o consumo de determinados produtos, reduzir o risco ambiental, reduzir o risco de zoonoses, reduzir o risco de problemas psicológicos. Nossa, isso é óbvio. Isso é coisa da China antiga de 4 mil anos atrás. E já que a nossa Greta Thunberg fala de novos sistemas, não é? Tem aqui da obra... Eu li isso na obra Ecologia Profunda, que é um livro muito interessante, eu já mencionei ele aqui algumas vezes. Nesse livro, há uma fala de um autor chamado E.F. Schumacher. Ele fala de economia budista. Tem um livro dele que se chama Pequeno é Maravilhoso. Tipo assim, o pouco é maravilhoso, sabe? Olha como tem relação com o consumo. E ele é uma crítica ao modelo econômico ocidental
e uma proposta de harmonização. Olha isso, gente, isso aqui é fantástico. De harmonização entre desenvolvimento material e bem-estar espiritual, inspirado no budismo, que é muito simples. O budismo prega, né, o caminho do meio, prega que a gente supere o desejo que só nos faz sofrer. Assim, eu acho fantástico. Eu quero tentar ler esse livro, tentar localizar para saber mais sobre a economia budista que ele inventou aqui, esse autor, que eu acho que é muito interessante. E aí ele tem uma tabelinha que fala sobre as diferenças entre a economia do sistema atual, tradicional, e essa economia dita budista. Por exemplo, um objetivo, critério objetivo. Economia tradicional, crescimento do PIB. Tem que crescer sempre, sempre, sempre. Não importa o planeta. Não importa os recursos do planeta, não é? E na economia budista, o objetivo é o bem-estar humano e ecológico. Opa, o que aconteceu aqui? Olha, viram a comparação de um com o outro, como faz sentido? Quando o critério é trabalho. O meio, a economia tradicional vê o trabalho como um meio para atingir o lucro. Na economia budista, é um meio para ser uma fonte de realização. Faz muito mais sentido, meu Deus, na minha modesta opinião. Quanto à tecnologia, maximizar a eficiência. Já na economia budista, a tecnologia fala de adequação à escala humana, usar a tecnologia adequada, sem exageros, sem esgotar os recursos do planeta e de tempo das pessoas. Recursos. O sistema... Roberto, esse quadro tem tudo o que o Espiritismo nos diz. Isso. É livro dos espíritos chapado. Sim, é isso. É isso que o movimento espírita não... Aqui a filosofia espírita concentrada em tudo. É isso aí. E eu quero trabalhar esse conceito, viu, Ana Paula, da economia budista em palestras assim, e também na vida pessoal, porque não adianta ficar palestrando e não fazer, né? Então eu quero executar e levar nas palestras e fazer as comparações, sabe, com o espiritismo. O critério recursos, a economia tradicional, essa matrix desgraçada, exploração ilimitada dos recursos. Na economia budista, uso regenerativo e moderado. Eu achei maravilhoso, foi um presente descobrir esse conceito, sabe? E assim, por falar em novas ideias, em novos sistemas, já mudando aqui o foco do assunto, mas recomendo, pesquisem sobre economia budista, tá? A ideia é, e muitos estão preocupados mundo afora, em criar cidades de 15 minutos. Sabe o que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar. É um modelo de planejamento que ajuda a tornar os centros urbanos sustentáveis, ou seja, as pessoas, os moradores, acessarem educação, saúde, comércio, lazer a uma distância de no máximo 15 minutos, a pé, de bicicleta ou transporte público, sem carro, sem mota. Percebem? É uma ideia, está crescendo cada vez mais e em alguns lugares tem alguns exemplos muito interessantes. Esse aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar. A Arábia Saudita, que é um país, nossa, complicado, que eu tenho um monte de restrições quanto aos árabes sauditas, não é? É uma ditadura, oprime a mulher, enfim, tem um monte de problema. Mas eles têm dinheiro, né? O dinheiro do petróleo está com eles. Olha só isso, Milena e Ana Paula, eles estão trabalhando já, está em obras, uma cidade chamada The Line, a linha. É uma linha, sabe, cortando o deserto com 170 quilômetros de comprimento, cercada, sabe, cercada por estruturas como se fossem edifícios, sabe, que fazem um lado de uma linha, o outro lado da linha, sabe, e no meio a vida, sabe, no meio essas cidades de 15 minutos, com verde, com tudo que vocês imaginarem. É um projeto, assim, olha, grandioso. Então tem 170 quilômetros de comprimento e de largura, não vou me lembrar agora quanto tem de largura, se não me engano são 500 metros de largura, meio quilômetro. Então, assim, é para as pessoas viverem, não ficarem, sabe, perdendo horas no trânsito. Não vai ter trânsito, não vai ter nada disso. É uma ideia, viu? E já está em construção.
Já está em construção. Se colocarem no YouTube lá, The Line, a linha, vocês vão ouvir de tudo sobre esse projeto. É interessante. É, no mínimo, Roberto, também muito vais ouvir críticas sérias sem dúvida. ao controlo, pronto, lá está. Estamos a falar de árabes, não é? Sim, o impacto ambiental, né, Ana Paula? Nós estamos a falar da parte ambiental, que sem dúvida isto é um projeto que, enfim, a nível ambiental tem, mas a nível humano há por trás destes projetos ideais um bocadinho súbdulos. Pode ser. Por isso que eu digo. Esta é uma daquelas coisas que tu entre nós podes estar aqui a pôr à vontade, mas acho que quem explora um pouquinho mais a parte socioeconómica e política, depois vai ali buscar a Carol. Aí, chegou a Carol. Chegou do trabalho agora. Bem-vinda, Carol. Estou na rua ainda, estou me deslocando, mas eu queria pegar pelo menos o final. Finalzinho aqui. Mas a gente está falando, Carol, daquele projeto dos árabes, daquela cidade em linha chamada The Line. 170 quilômetros de comprimento por mais ou menos 500 metros de largura no meio do deserto. E Ana Paula tem razão, tem muito problema aí, tá? Que eu não sei como é que eles vão resolver. Sabe? Questão ambiental, os resíduos, tem muito problema. Eu estou curioso para ver como é que vai ser. A maior descoberta será a parte hídrica, porque isto está no deserto. Está no deserto. Eles vão alimentar, a nível de água, uma coisa deste género. Sim. E atenção que os árabes são mesmo um pouquinho loucos, vamos lá ser gentis. Estas coisas, não sei o que é que eles estão a pensar, mas quem sabe até poderão descobrir o futuro do deserto. Sim. Sou eu, não é? Sim. Mas... Enfim, é no mínimo inusitado. Eu quero muito acompanhar e ver como é que eles vão resolver uma série de problemas. Por exemplo, a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de Futebol. Eu nem sei mais, acho que é 2030. Olha a data da Paula, 2030, Copa na Arábia. E essa The Line, essa cidade, vai ter inclusive um estádio de futebol. Olha aí. Tem muito problema. Eu quero acompanhar para ver como é que eles vão resolver uma série de problemas. E aí vou trazendo aqui, tá? Vou trazendo aqui para nós. Olha, eu vou juntando uma coisa só e daqui por 5 anos esperemos estar aqui para nos rir acerca do assunto. Isso. Mas pelo menos é uma forma deles controlarem bem quem está, o que está a fazer e não deixar que haja penetração de outros ideais de fora. Pois é. A última que fizeram teve aquela vertente de escravidão. Fechou o teu microfone. O último campeonato mundial de futebol, lá para os Dubais, teve aquela vertente da escravização. Sim. E que eles retiraram, nomeadamente, morreram pessoas com o excesso de calor a construir aquela porcaria e retiraram-nos passaportes e ficaram famílias inteiras sem proteção porque o pai ficou lá, nem notícias tinham, famílias desamparadas, enfim, muita coisa que aconteceu. Aí o Ocidente está a ter muita culpa porque, olha, foi proposto um boicote na altura e bastava boicotar, sabes o quê? A visibilidade na televisão, não assistir aos jogos. Era suficiente para lhes ter mandado uma mensagem clara. Apesar de ter havido uma mensagem já de alerta, não foi suficientemente clara. Não foi. Porque as pessoas cederam ao gosto pelo futebol. O futebol acima do valor humano. Foi uma coisa que me incomodou. Sem dúvida. Mas pronto, sou eu, não tenho que ser para todos, nós somos diferentes e ainda bem que sim, estamos nas nossas caminhadas, não é? Eu tenho medo de saber como é que estão esses trabalhadores, milhares, né? Sei lá, milhares de trabalhadores, quem são, como estão sendo tratados, e tem tanto problema nessa obra, enfim. Então, minhas amigas, já chegando para o final, tem um historiador que é mencionado na obra do Trigueiro, que é o Niall Ferguson, escocês. Ele disse o seguinte: em toda a história da humanidade, já viveram no planeta 100 bilhões de seres humanos. Já encarnaram 100 bilhões de seres humanos. É uma quantidade
Bem grande, muito interessante. Ops. Os que estão vivos hoje representam mais ou menos 6% desse total de humanos que viveram na história toda, durante a história toda do planeta. Esse é o grupo desses 6%, eu e vocês, nós, que terá a enorme responsabilidade de realizar as escolhas mais importantes da história da humanidade. Pergunta fundamental que o Trigueiro traz no livro, e faz todo sentido. Estamos realmente interessados em enfrentá-lo, enfrentar esse desafio? Ou ainda estamos muito ignorantes, muito indiferentes e muito inativos? E aí, eu trago aqui uma fala do Marco Aurélio, da obra O Filósofo Estoico, que diz o seguinte, que tem tudo a ver com isso aqui, tá? É estrangeiro e não cidadão do mundo aquele que não sabe o que o mundo contém e que não sabe o que nele acontece. E aí, eu acho que o Marco Aurélio está muito certo, se fosse trazer para a questão ecológica, ambiental de hoje em dia. Quantos estrangeiros, né? Quantos estrangeiros existem aí na questão ético-animal, na questão ambiental, na questão cidadã, na questão das opressões, os trabalhadores, opressões de toda ordem, enfim. Eu acho que estrangeiro é o que não falta, não é? Mas também tem aqueles que estão ligados, né? Estão cidadãos planetários, muitos pelo mundo afora, que estão na linha oposta, que estão ligados ao que acontece e que estão fazendo alguma coisa. Felizmente, graças a Deus. Roberto, mas aqui entram as justificações e conhecimentos espíritas, não é? E vai expor logo o facto de que estamos em níveis evolucionais todos muito diferentes. A grande questão é perguntarmos como é que esta grande maioria alienada, porque as pessoas não estão a fazer de propósito, estão distraídas, alienadas com todas aqueles grandes alertas que tu tens à volta do teu gráfico, não é? O que é possível fazer para que em cada um daqueles problemas as coisas tremam? Claro que a resposta vai ser moral, base moral do homem, a base ética do homem. Mas como é que tu alertas um jovem que está 80% na internet? Como é que tu o constróis moralmente? Nós temos um trabalho tão grande a fazer com jovens e crianças que eu até me assusto sobre o facto de ser avó. Já sou avó neste momento, já nem é mãe, porque os meus agora já têm assim poderes de decisão, não total, mas têm, não é? Felizmente vejo-os como meninos que enveredam pelo bem, etc, etc. Mas se nós não insistirmos nessa construção, as coisas vão ser muito duras. Sim. E essa geração que há muito pouco tempo, e o sistema educacional, como tu deves ter visto, está assim um bocado fechado. Está a acordar agora, parece que estão a acordar. A palavra sustentabilidade já deixou de ser uma palavra só. Já tem a ver com água, já tem a ver com os resíduos que eu estou a provocar agora aqui neste momento, nesta sala, assim coisas bem concretas, não é? Pronto. Olha, felizmente... É um desafio, né, minha amiga? E a regeneração há de passar por aí, não é? É um desafio. Esperemos que a espiritualidade superior continue mesmo a impulsionar, porque eles dão empurrões, nós vemos, dão empurrões muito fortes. De vez em quando vês exemplos de crianças, como a Thunberg, mas para além da Thunberg, muitas outras, não é? Que estiveram um bocadinho mais na sombra dela, e tantas pessoas que pelo mundo estão a trabalhar nisto. Sim. Cidadania planetária, né? Eu adoro essa expressão. Eu não gosto muito de rótulos, né? Mas eu acho que esse é um rótulo bacana. Cidadania planetária, inclusiva. Não deixar ninguém de fora. Olha só, e com isso, minhas amigas, com a questão da cidadania planetária, nós chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje. Então, até que foi um tempo legal, né? Não estourei tanto, né? Porque eu falo pra caramba, e olha, eu deixei tanto material de fora. Poderia ter muito mais coisas aqui, mas também não posso cansá-los, né? Mas fica o alerta, né? Esse é o tema, cidadania planetária. A gente tem que trabalhar por aí e acordar os dorminhocos, porque a gente precisa deles.
A gente precisa daqueles que estão acordados, de nós que estamos acordando, estamos a acordar, e precisamos dos dorminhocos. Todo mundo, não tem jeito. Está gravando para eu poder assistir? Tá gravando. E vamos mesmo ter que desenvolver também a confiança. Eu estou a falar comigo própria, Roberto, de que nada acontece sem autorização do Criador, é um facto. Sendo que ele não terceiriza, bate, cerca aberto, nós temos que ir lá bater, não é? Mas lá está, aquela anedota que nós usamos tanto de quero ganhar a lotaria, meu Deus, ajuda-me, até que Deus fica tão aborrecido que lhe responde de uma vez por todas: pedes-me para ganhar a lotaria, continuas-me a pedir, mas não te resolveste e não tiraste o bilhete, não compraste o bilhete. Portanto, nós temos que ir comprar o bilhete para ver se ganhamos mesmo esta lotaria, não é? Eu não sei como te agradecer o trabalho que fazes. Ainda bem que somos aqui poucos para tu não sentires, não ficares corado e toda intimidade, mas não sei mesmo, não é, Carol? Porque a resistência e nós sabemos ao longo da história que a resistência de pessoas não tiveram o vulto de Martin Luther King ou não tiveram o vulto de Nelson Mandela, Gandhi, vamos por aí fora, não é? Madre Teresa e tal, todos os nossos grandes, não tiveram. Mas será que o esforço individual de tantos seres que está no anonimato não é assim também tão grande? Individualmente? Tomara. Pensando no esforço que cada um faz, o trabalho que cada um faz, que está no anonimato. E são milhões, fazes parte deles. Todos nós. Sou uma assistente usufruente. A única coisa que faço é passar a palavra e tentar nos meus exemplos em casa também, que as coisas não descambem, porque os jovens verdadeiramente são comodistas, são um bocadinho egoístas, eles não o são por natureza, eles acomodam-se, não é? E tirá-los daí não é fácil. É o nosso grande trabalho com eles, como adultos, ter esta resistência, mostrar que é por ali, manter-se por ali. Vou dar um exemplo. E dando exemplo, isso aí. Rápido, que é para não demorarmos. A história da moeda digital. Eu divulguei, pedi que as pessoas votassem, porque termos em absoluto moeda digital é um perigo evidente. Os jovens dizem-te que não, de imediato. Porquê? Quer dizer, vivemos num mundo digital, não? O porquê não sejas ridículo, estás a exagerar. Sabes o que é que aconteceu no apagão? O rapaz de 24 anos cá de casa veio à minha beira e diz-me assim: mãe, se calhar tens mesmo razão. Imagina agora, nós tentámos ir buscar dinheiro e não tivemos acesso. Foi o meu comentário. Não posso dizer mais nada, para ficar lá. Muito bom. Temos que ver para crer, não é? Temos que levar a pancadinha para acordar, para perceber. Atenção, tudo o que nos é imposto em absoluto não é bom. Temos que ter flexibilidade e a linha, lá está, o equilíbrio, o pêndulo famoso do Kybalion, o equilíbrio do budista. Caminho do meio. Tudo aquilo que o espiritismo nos diz, não é? Nós temos que equilibradamente caminhar, no fundo. Isso aí. Tudo conflui. Isso. Roberto, certíssima. Obrigado, viu? Tamo juntos. Cheio e gratidão imensa. Estamos juntos, viu, Milena? Gratidão imensa, Ana Paula. Olha, os heroínas da resistência, tá? Nós somos a resistência. Tem que ter resistência, não tem jeito. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Carol. Carol, descansa aí, vai se recuperar. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.